Boa tarde a todos. Neste artigo, iremos abordar o comportamento dos solos não saturados em barragens e aterros. E iremos explorar as propriedades hidráulicas, a estabilidade de taludes e as modelagens numéricas. A pesquisa demonstra que incorporar a teoria dos solos não saturados melhora a segurança e otimiza os projetos. Os estudos indicam que as condições de sucção e de redução do nível de água, elas influenciam diretamente no desempenho hidromecânico, destacando a importância de técnicas modernas e análise e caracterização do solo. Um tema central e desafiador para a engenharia geotécnica é o manejo de solos não saturados, pois eles possuem características hidrodinâmicas complexas. Graças ao avanço tecnológico, técnicas numéricas e computacionais têm possibilitado simulações mais precisas desses solos. A introdução, ela contextualiza os desafios enfrentados pela engenharia geotécnica ao lidar com solos não saturados. Solos que possuem características hidrodinâmicas, elas impactam diretamente na resistência ao cisalhamento e na capacidade de retenção de água. Eventos críticos, como quedas abruptas no nível da água, influenciam diretamente na estabilidade da estrutura. E programas como o GeoStudio e o CodeBright, eles permitem uma simulação mais precisa desses cenários. Os pontos que serão discutidos na pesquisa destacam justamente a importância de uma abordagem mais detalhada na análise geotécnica. A partir do que as meninas falaram, nós fomos atrás de 5 trabalhos que tivessem relação com o nosso tema. A gente procurou em alguns sites, em alguns portais, como o portal periódico do CAPES e o Google Acadêmico, que foi onde encontramos eles. Entre eles, a gente tem o da Giordano, em 2016, que é um estudo comparativo entre a abordagem clássica e a teoria dos solos não saturados no fluxo e estabilidade de uma barragem de terra. O de Ayala, em 2018, que é a verificação da estabilidade do talude montante em barragem de terra, submetida a rebaixamento rápido, realizada com ensaios em solos não saturados e modelagem numérica. A de Calegaro, determinação das propriedades hidráulicas de um solo não saturado utilizado na camada de cobertura do aterro sanitário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O de Neves, que é uma discussão de análise numérica de solos não saturados colapsíveis, aplicação em uma pequena barragem de terra experimental. E o de Silva, que é um estudo numérico da influência do rebaixamento do nível d'água subjacente no comportamento hidromecânico não saturado de um aterro. Mas para a gente ler esses artigos e entender um pouco mais sobre esse tema, a gente precisa entender alguns conceitos, como o de solo não saturado, solo saturado e a diferença entre eles. Que um solo saturado tem esse nome por conta da grande presença de água nos seus poros, que faz com que ele tenha uma baixa resistência à compressão, já que as suas partículas não estão tão coesas. Por outro lado, o solo não saturado tem a presença de água nos seus poros, porém em uma menor quantidade. Há uma grande presença de ar. Isso faz com que há uma grande resistência à compressão, já que a água tem um efeito chamado efeito capilar. O artigo do estudo numérico da influência do rebaixamento do nível d'água no comportamento hidrodinâmico de um solo não saturado avaliou, através de análises numéricas, o comportamento volumétricos e recálculos de uma rodovia localizada no interior do estado de São Paulo. O foco está no rebaixamento do nível d'água necessário para instalar um bueiro metálico referente ao solo. Foi utilizado o programa CodeBright, que realiza simulações totalmente acopladas em solos parcialmente saturados. A camada do aterro, ela tem uma camada de solo superior saturada e uma inferior não saturada. Foi utilizado o modelo de Barcelona, que é um modelo construtivo para solos não saturados. Os laboratórios da geotécnica foram utilizados para calibrar o modelo. O rebaixamento foi simulado aplicando sucção de drenos instalados no aterro, reduzindo o nível d'água por 30 dias. O outro estudo sobre aterro aborda a determinação das propriedades hidráulicas de um solo não saturado utilizado na cobertura do aterro sanitário da Central de Tratamento de Resíduos de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O objetivo é analisar a adequação do solo como cobertura do aterro sanitário, analisando suas propriedades físicas, curvas de retenção e permeabilidade, para verificar se atende às exigências de contenção de contaminantes e minimização de impactos ambientais. Foi realizada a caracterização do solo, que constatou que ele possui 20% de argila, 42% de silt e 38% de areia. Isso classifica o solo como silto areno argiloso. O limite de liquidez foi 50%, o limite de plasticidade 27%
e o índice de plasticidade de 23%. Esses valores indicam que o solo é adequado para o uso do aterro segundo normas ambientais. No artigo Verificação da estabilidade do talude de montante em barragens de terra, explora-se um estudo dedicado à estabilidade de barragens de terra, com foco na análise de taludes de montante submetido a rebaixamento rápido do nível da água. A pesquisa foi realizada considerando solos não saturados e utilizando técnicas modernas de modelagem numérica. O tema é de extrema relevância, pois as barragens desempenham um papel essencial no armazenamento da água, no controle das cheias e em outras funções críticas. Porém, as falhas nesse sistema podem ter consequências muito severas, destacando a importância de um projeto bem fundamentado. Esse trabalho, ele investiga como a resistência dos solos não saturados pode influenciar na estabilidade dos taludes durante rebaixamentos rápidos, uma condição desafiadora para a segurança estrutural. O estudo utilizou dados reais de uma barragem localizada em Quixadá e implementou modelagens com o software GeoStudio 2007. Essa abordagem permitiu avaliar fatores como a sucção do solo e a sua influência nas condições de estabilidade. Entre os resultados, identificou-se que taludes projetados com menor inclinação que a convencional podem ser igualmente seguros, dependendo da interação entre a altura da barragem e propriedades do solo. Isso sugere que algumas práticas tradicionais podem ser conservadoras, abrindo espaço para projetos mais otimizados. Bom, para a gente ler e entender melhor os trabalhos escolhidos, primeiro fomos compreender alguns conceitos acerca do tema, como o conceito de solo saturado, não saturado e a diferença entre eles. O de solo saturado é um solo que tem uma grande presença de água nos seus poros. Isso faz com que haja pouca coesão entre as partículas do solo e assim uma baixa resistência à compressão. Por outro lado, o solo não saturado há a presença de água, mas em pequena quantidade. Há uma maior presença de ar. E o efeito capilar da água cria uma tensão nos poros do solo, que faz com que haja uma maior coesão entre as partículas e assim uma maior resistência à compressão. Um outro conceito importante é o de barragem, que é uma estrutura construída para represar corpos de água, como rios ou reservatórios. E existem três tipos, a barragem de terra, a de enrampamento e a de concreto. E o que diferencia basicamente uma da outra são os materiais utilizados. Outro importante estudo sobre barragem é o de Jordana Fuhrman, em 2016, onde ela realizou um estudo comparativo entre a abordagem clássica de mecânica dos solos, tradicional, e a teoria dos solos não saturados, onde ela demonstrou que quanto maior a tensão de sucção em um solo, menor seu coeficiente de permeabilidade e maior sua resistência à compressão. Ela partiu da premissa de que a mecânica dos solos tradicional ela foca em solos saturados ou solos secos, enquanto a teoria dos solos não saturados aborda a influência da tensão de sucção na resistência à compressão. Nesse estudo foram feitos diversos ensaios, como de permeabilidade do solo, e obteve-se a curva de retenção de água, característica pelo método do papel filtro, e os resultados desses ensaios foram usados para simulações numéricas com o software GeoSlope. No geral, todos os trabalhos se voltaram para a conclusão de que os solos não saturados garantem uma boa estabilidade ao solo, por conta da tensão da sucção da água, e assim dando uma maior segurança às construções. Essa foi nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção.